Olá, queridos, bom dia, a graça e a paz de Cristo a todos os irmãos. Nós estamos ao vivo, são 7h33 da manhã, estamos ao vivo em mais uma oportunidade, graças ao nosso Deus que vive, que reina para todos sempre. Aqueles amigos que ainda não nos conhecem, eu sou o pastor Rafael Rodrigues e estamos aqui de segunda a sexta-feira nesse trabalho, sabe? Um trabalho que tem sido muito abençoado, de trazer aos corações uma palavra de fé, uma palavra amiga, uma palavra que venha abençoar você, a palavra de Deus. Você está na página, né? Palavras que edificam. Esse trabalho ele tem sido feito com muito carinho, com muita seriedade, porque o que nós temos trago aqui para vocês, aquilo que nós temos falado não é nosso. Nós temos falado a respeito das coisas de Deus. Então, quem ainda não me conhece, eu sou o pastor Rafael Rodrigues e é um prazer muito grande para mim ter você aqui com a gente, ter você conosco, participando, acompanhando essas lives que nós temos feito diariamente, de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã até as 8 da manhã. Então, eu convido a todos a participarem, a compartilharem essas lives, a curtir, a deixar o seu comentário, que você possa divulgar, que você possa passar adiante esta live, queridos, porque o nosso objetivo é abençoar as pessoas através da palavra de Deus, é levar uma mensagem de fé, de esperança e de amor aos corações. Então, eu peço que você me ajude de que forma? Compartilhando essas lives, esses vídeos. Se você compartilhar com 1, 2, 3, 4, 5 pessoas que seja, são poucas pessoas, mas se cada um que tem participado, tanto nesse momento ao vivo, ou as pessoas que assistem essas lives ao decorrer dos dias, das semanas, porque essas lives elas ficam salvas no Facebook. Se você compartilhar com 4, 5 pessoas, nós vamos atingir um número muito grande de pessoas, e pessoas essas que estão muitas das vezes sem esperança, sem fé, desacreditadas da vida, pessoas que estão nesse exato momento, devido ao momento que vivemos de pandemia, a um caos que o mundo enfrenta, pessoas que estão trancadas dentro de casa, pessoas que estão entrando num estado de depressão, pessoas que estão se sentindo só, numa angústia, numa solidão profunda. Então, queridos, em nome de Jesus, eu peço que você me ajude compartilhando essas lives. Amém? Que você possa passar adiante. Antes de nós entrarmos aqui na palavra, na mensagem do dia, esperando também um pouquinho mais tempo as pessoas chegarem, eu quero lembrar os irmãos que no próximo dia 6 agora de agosto, será na quinta-feira, às 20 horas. Na próxima quinta-feira agora, dia 6 de agosto, às 20 horas, eu terei aqui uma live toda especial. Nós teremos a nossa live da manhã, normalmente, mas à noite uma live toda especial com um amigo, um homem de Deus, um profeta de Deus, que estará trazendo aqui uma mensagem de Deus ao nosso coração, uma palavra de fé, uma palavra poderosa. O bispo Tiago Silva, um amigo aí já de longa data, né? Realizamos a obra de Deus juntos, ali no estado do Rio de Janeiro, em um outro ministério que nós fazíamos parte, e eu convidei, e ele logo se prontificou a estar conosco. Ele, no mesmo momento que eu convidei, falou: não, nós vamos lá trazer uma mensagem, e pessoas assim eu sempre vou estar trazendo aqui no nosso Facebook, na nossa página Palavras que Edificam, também lá no nosso canal do YouTube, porque são homens de Deus, queridos. Você acredita na vida de oração de um homem de Deus? Você acredita nos profetas de Deus? Pois é, a Bíblia fala que tem profetas, homens de fé, homens que têm autoridade de Deus, dada pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo, para abençoar a nossa vida.
Então, no próximo dia 6 agora de agosto, às 20 horas, será na quinta-feira, essa próxima quinta-feira agora, às 20 horas, nós teremos aqui uma live toda especial com o Bispo Tiago Silva. Você é o nosso convidado todo especial. Convide aí amigos, familiares, parentes, já vai divulgando. Eu estou compartilhando uma foto aí no Facebook, lá no Instagram também, desse dia, dessa quinta-feira, dia 6. Eu vou estar compartilhando novamente hoje, e que você possa compartilhar essa foto. Essa foto lá tem a data, né, o horário certinho, da próxima quinta-feira, dia 6 de agosto, às 20 horas. Tá bom, queridos? Olha, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida hoje. Eu estava lendo a Bíblia um pouco mais cedo, né, por volta de 6, um pouquinho da manhã, e eu tenho uma palavra abençoada, uma palavra que vai nos orientar, que vai nos ensinar. A palavra de Deus diz, a própria palavra diz que a palavra do Senhor é luz para os nossos caminhos, né, e lâmpada para os nossos pés. Quantas não são as pessoas que tropeçam, as pessoas que caem, as pessoas que tomam, muitas das vezes, atitudes precipitadas, tomam decisões, sabe, incorretas no momento errado, e atitudes essas que geram um resultado negativo, que acaba trazendo uma ruína, uma decepção, uma frustração. Pois é, muitas pessoas, muitas das vezes, agem emocionalmente, elas não agem conforme as orientações da palavra de Deus, não agem com uma fé inteligente, mas uma fé emocional. E a fé, querido, quero dizer para você que ela precisa ser inteligente. Muitas das vezes precisamos agir não pela emoção, mas tem que ser na razão. Temos que analisar os fatos, ver as coisas que estão em nossa volta e muitas das vezes deixar o nosso sentimento em segundo plano e agir com inteligência. E a Bíblia nos ensina a agirmos com inteligência. Verdade é que muitas das vezes nós tomamos atitudes precipitadas ou fazemos coisas que não deveríamos fazer por falta de maturidade espiritual. Às vezes, por não termos maturidade suficientes, nós acabamos agindo como meninos ou como meninas na fé. Sabe, agimos por impulso, na emoção, no calor da emoção. E eu quero dizer para você que essas atitudes, essas decisões tomadas precipitadas ou imaturas, pode custar muito caro na vida de muitas pessoas. Tem muitas pessoas hoje que estão pagando um alto preço porque um dia, lá atrás, no dia de ontem, tomaram uma atitude, fizeram algo totalmente imaturo e hoje estão colhendo frutos dessa imaturidade. E olhando um pouquinho na Bíblia, para nós exemplificarmos um pouco melhor desse exemplo que estamos citando agora, eu quero que você que pode nesse exato momento abrir a sua Bíblia, lá no Evangelho de Lucas, é o terceiro livro aqui do Novo Testamento, né? Mateus, Marcos e Lucas, no capítulo 15. Eu quero mostrar uma mensagem, uma palavra de Deus para você. Quero mostrar uma mensagem que vai lhe abençoar, que vai nos orientar a agirmos de uma forma diferente ao qual esse personagem bíblico ele agiu. Serve de exemplo para nós agirmos de uma forma totalmente diferente. Eu penso da seguinte forma: eu não desejo o mal para nenhuma pessoa. Eu quero o bem para todos. Quero ver os meus irmãos de fé, meus amigos. Eu quero ver as pessoas bem, felizes, realizadas. Mas eu aprendi a me precaver com os exemplos dos outros. Sabe, como toda vez que eu vejo alguém fracassando em algo, eu procuro trazer aquilo para a minha vida. E se fosse comigo? Como é que eu iria agir? O que eu iria fazer? Então é muito mais fácil nós aprendermos vendo os exemplos que estão em nossa volta do que nós precisarmos passar por certas coisas e tomar atitudes precipitadas.
Então, queridos, vamos ver aqui na palavra, à luz da Bíblia. Eu estou com a minha Bíblia aqui, ó, na minha mão. Quero mostrar para você Lucas, capítulo 15, nessa manhã. O versículo, nós vamos começar a partir do versículo 11. A Bíblia, ela cita aqui nesse capítulo, a partir desse versículo 11, uma parábola, né? Uma parábola. Você sabe que Jesus, ele usava muitas parábolas. Ele contava muitas histórias, muitos contos. Ele trazia exemplos para a igreja, para as pessoas que os ouviam. E parábolas essas que nós contextualizamos hoje na nossa vida. São parábolas que nós vemos acontecer diariamente na vida de muitas pessoas. Então nós precisamos não apenas ler a Bíblia como um livro, mas precisamos entender o que a Bíblia está dizendo. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que a Bíblia, ela não é um livro comum como qualquer outro. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. É a palavra do Senhor. E nós temos que entender aquilo que nós estamos lendo. Não adianta simplesmente você ler a Bíblia como se fosse uma história. Se você não entender o espírito da palavra, sabe, aquilo que a palavra quer realmente nos passar, nos orientar, então de nada adianta você possuir uma Bíblia e ler. Porque a Bíblia não é um livro didático como um outro livro qualquer. A Bíblia, ela não, os autores, o autor da Bíblia, eu digo o seguinte, a Bíblia só tem um autor apenas. Existem vários homens, cada um escreveu aqui um pedacinho, mas o autor das Escrituras é o próprio Deus, porque a palavra diz em Pedro que homens inspirados por Deus registraram as Escrituras. Foi o próprio Deus que entregou a palavra aos seus servos. Então a Bíblia é um livro diferente, queridos, de qualquer outro livro. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. E precisamos compreender aquilo que nós estamos lendo. Eu aprendi uma coisa: as coisas, elas dão setas quando nós cremos da forma correta. Se eu creio, mas eu creio de uma forma errada, então não vai dar certo. Não vai prosperar, não vai gerar fruto se eu estou crendo da forma errada. Não adianta eu dizer que 2 mais 2 são 5, quando na verdade são 4. Eu tenho que crer da forma certa, da forma correta. Eu tenho que ter o entendimento da palavra. E esse entendimento, ele vem quando nós buscamos a Deus, quando nós decidimos viver o Evangelho, viver aquilo que nós estamos lendo. Então o Espírito Santo, ele passa a nos dar um entendimento a respeito da palavra do Senhor. Vamos acompanhar aqui Lucas capítulo 15, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Vou repetir esse versículo. Certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse trecho, nesse versículo. Nós estamos no versículo 13. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. A Bíblia, nessa parábola, está dizendo que um certo homem
ele tinha 2 filhos. Ele possuía 2 filhos. E o filho mais moço, o mais novo, o mais jovem, ele, um belo dia na casa de seu pai, ele tomou uma atitude. Ele fez uma escolha. Ele fez uma escolha para a sua vida. Ele falou: ó, pai, eu quero a parte dos bens que me cabe. Eu sei que o Senhor tem uma herança para mim e para o meu irmão. E eu quero a minha parte. Eu gostaria que o Senhor liberasse para mim nesse exato momento. E isso o filho mais moço, queridos. O filho mais moço dizendo, o mais jovem, o mais novo: eu quero a parte que me cabe dos meus bens, da minha herança. E aquele pai assim o fez. Ele repartiu os haveres, está dizendo aqui a palavra. E a Bíblia diz que, passado não muitos dias, aquele filho mais moço que tomou aquela decisão, aquela atitude de pedir ao seu pai a parte que lhe cabia, porque havia uma herança para ambos os filhos. E o filho mais novo disse: pai, eu quero a minha parte, e eu quero viver a minha vida a partir de hoje. Eu quero seguir em frente, eu quero tomar as minhas decisões, eu quero fazer as minhas escolhas, eu quero viver a minha vida. Até aqui eu vivi debaixo da sua autoridade, respeito, mas a partir de hoje eu quero viver a minha vida. Então, se possível, Senhor, liberar a parte que me cabe, eu ficaria grato. E aquele pai assim o fez. Ele liberou a parte daquele moço, do filho mais moço, mais novo. E a Bíblia diz, querido, que não muitos dias adiante, passado não muitos dias, aquele rapaz pegou todos os bens que lhe cabia, a parte que lhe era pertinente, e ele dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. E é nesse trecho que eu quero falar com você. Eu comecei essa live, eu comecei falando sobre maturidade. Eu falei quantas não são as pessoas por terem tomado decisões, feito escolhas precipitadas, muitas das vezes imaturas, hoje estão pagando um preço muito alto. E olhando para a vida desse rapaz, ele tinha tudo. Ele tinha um lar, ele tinha a presença, principalmente o que esse rapaz ele tinha de maior valor ao seu lado, e ele não percebeu isso, além de ele estar em uma casa onde o seu pai possuía muitos bens, tinha uma condição muito bem estabelecida, mas além do conforto, do aconchego do lar do pai, das riquezas, dos bens que o pai possuía, e o filho passa também a desfrutar. Você que é filho, você vai desfrutar daquilo que os seus pais podem lhe proporcionar, você vai desfrutar junto. Se o seu pai prosperar, é óbvio, é claro que você também vai prosperar junto com ele. Se os seus pais passarem por dificuldades, você obviamente terá também dificuldades. E aquele rapaz, ele tinha uma vida estável, ele tinha tudo. Mas o que ele tinha de mais valioso, ele não percebeu, era a presença do seu pai. Ele tinha a presença do seu pai com ele. Ele estava diante da presença do seu pai. Um local seguro, tinha conforto, e ele imaturamente achou que poderia, dar um novo rumo à sua vida. Ele achou que ele tinha capacidade ou condições suficientes de viver a sua própria vida, fazer as suas próprias escolhas.
Verdade é que um dia todos nós teremos que tomar atitudes, decisões, teremos que dar um passo à frente, um passo adiante, não é verdade? Uma hora você que está me ouvindo agora, você rapaz, você moça, uma hora você vai precisar sair realmente da casa de seus pais e vai precisar viver a sua vida. Uma hora você vai precisar construir a sua própria família, vai se casar, vai ter filhos, você vai ter que fazer escolhas, você vai tomar decisões. Mas precisamos entender uma coisa: existe tempo para todas as coisas, diz a Bíblia. A palavra de Deus diz que existe tempo para todas as coisas nos céus e na terra. Para todos os propósitos existe um tempo determinado. E nós não podemos acelerar as coisas ou tentar antecipar as coisas em nossa vida. Porque nós precisamos, ao longo da nossa caminhada, queridos, nós precisamos adquirir maturidade. Precisamos ter maturidade. Uma decisão errada, uma escolha errada, hoje, segunda-feira, pode me custar muito caro ali na frente, quarta, quinta ou sexta-feira, ou até mesmo hoje. Uma atitude que eu tome agora cedo, pela manhã, nessa segunda-feira, pode refletir na parte da tarde ou na minha noite. E quantas não são as pessoas que, de uma forma muito imatura, estão tomando decisões, estão fazendo escolhas equivocadas, estão pagando um preço muito alto. Aquele rapaz, ele poderia sair e viver sua vida? Sim, mas não era o momento para isso. Porque naquele momento ele não tinha experiência suficiente ou não tinha maturidade suficiente para viver a sua vida distante do seu pai. E o que eu quero dizer, na verdade, com isso? Eu quero dizer para você que está me ouvindo agora, para você que talvez um dia esteve numa igreja, você esteve vivendo a fé, você esteve dentro de uma instituição religiosa, você servia ao Pai. O Pai que eu falo é Deus. Quantas não são as pessoas que hoje estão vivendo uma vida, sabe, de decepções, de frustrações, de fracasso? Quantas não são as pessoas hoje que estão sofrendo amargamente porque acharam que poderiam viver distante ou longe da presença de Deus? Pessoas que tomaram uma atitude equivocada e que disseram: poxa, eu sou muito jovem, eu sou muito novo, eu vou viver a minha vida. Esse negócio de igreja, esse negócio de ser cristão, de ser evangélico, eu não quero essa vida para mim, eu vou viver a minha vida. E tem pessoas que me ouvem agora que dariam tudo para poder voltar à presença de Deus. A Bíblia diz que esse rapaz, não muitos dias adiante, ele dissipou todos os seus bens vivendo dissolutamente. Ele saiu o mundo afora, queridos, e achou que aqueles recursos, achou que aqueles bens que o seu pai lhe entregou, os recursos que ele possuía, ele achou que poderia viver a vida da forma que ele quisesse. Ele achou que teria sucesso, ele achou que seria fácil, ou ele achou que teria sucesso vivendo longe das orientações ou longe da presença, do aconchego do lar do seu pai. E aí foi aonde veio uma grande ruína na vida daquele rapaz. Tudo porque ele imaturamente tomou uma decisão muito equivocada. E tem pessoas sofrendo nos dias de hoje porque foram imaturos. Tem crentes que hoje estão com as suas vidas, desculpe pela expressão, mas existem pessoas que estão com a sua vida no fundo do poço porque foram imaturas. Porque onde era para elas olharem para a pessoa de Cristo, que é toda a perfeição de Deus, o Filho de Deus, sabe que a Bíblia diz que no início era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, que veio ao mundo
não para julgar, para condenar, mas veio para resgatar o que está perdido, e que morreu e que ressuscitou, pagando a nossa dívida, a nossa culpa pelo pecado. Jesus levou sobre ele. E existem pessoas que, de uma forma muito imatura, acabaram decidindo sair da igreja, abandonar a fé, muitas das vezes, talvez por um mau exemplo que ela viu, talvez por uma decepção que ela obteve através de alguns homens ou mulheres, pessoas. Mas eu quero dizer para você, querido, em nome de Jesus, que a nossa vida, ela não pode estar, a nossa crença, a nossa confiança, a nossa segurança, ela não pode estar em homens. Porque a partir do momento que você depositar a sua esperança no homem, ou até mesmo numa instituição, e não basear a tua fé, não solidificar, o que quer dizer isso? Fortalecer as suas raízes, criar raízes. Se você não aprender a fortalecer a tua fé, a tua vida em Cristo Jesus, que é o nosso Pai, o Pai que realmente nos ama, o Pai que morreu por nós, mas ressuscitou, Jesus, o próprio Deus. Se você não aprender a fazer isso, então eu digo para você que você vai tomar atitudes, vai fazer escolhas imaturas, porque certamente você vai se decepcionar com pessoas, você vai se frustrar com a igreja e vai fazer como esse rapaz, vai sair, vai a caminho afora, achando que pode andar ou viver sozinho. E eu digo uma coisa, lá em João, no capítulo 15, Jesus ele disse: sem mim nada podeis fazer. Querido, não podemos fazer absolutamente nada sem a presença de Deus. E talvez hoje você pague um preço muito alto, porque você fez a pior escolha que você poderia fazer. Na verdade, você foi imaturo. Faltou maturidade espiritual para você. E você decidiu se distanciar. Você decidiu sair da presença do Pai. E eu pergunto, como é que está a sua vida longe da presença do Pai? Quantas pessoas dariam tudo para voltar hoje ao Evangelho e não conseguem? Estão fracas, tão fracas que não tem força nem para ir num culto. Quando ela pensa em tentar ir a um culto, é uma dificuldade, acontece N coisas e ela não consegue ir. Bate aquela fraqueza, uma fraqueza tão grande que neutraliza, que amarra a pessoa e ela não tem forças para ir. Tudo porque faltou maturidade espiritual, tudo porque acharam que poderiam viver sozinhas, poderiam caminhar com as suas próprias pernas. Pois bem, vamos mais em frente aqui na palavra, vamos finalizar. Olha o que diz, versículo 14 agora. Depois de ter consumido, olha o que o mundo fez com a vida desse rapaz. O rapaz que tinha tudo, tinha a presença do Pai, que era o que tinha de mais precioso. Tinha os bens, porque se você está diante do Pai, você vai desfrutar do aconchego do Pai, na verdade. Tudo que o Pai tem é seu, você vai desfrutar. E a Bíblia diz, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades, queridos. Quando ele estava junto do Pai, ele não passava necessidades. Quantas não são as pessoas que quando estavam dentro da igreja, estavam vivendo realmente a fé verdadeira, antes de talvez se frustrarem, de ter acontecido alguma coisa que a levou a tomar essa atitude precipitada, foram imaturos e decidiram sair. Quantas não são as pessoas que tinham pais, que dormiam, e hoje nem dormir consegue dormir mais. Tem necessidade, sabe? A necessidade de encontrar uma alegria, uma felicidade, ela busca muitas das vezes nas drogas, na prostituição, numa vida de bebedice, mas ela continua vazia. Ela tenta preencher um vazio tão grande porque ela tem necessidades, e mesmo assim ela nunca consegue estar satisfeita, ela nunca consegue estar farta, ela sempre está vazia. Mas quando ela estava diante do Pai, na presença de Deus,
ela não precisava de nada disso. Ela deitava sua cabeça e ela dormia tranquilamente. Ela tinha paz no coração, porque o Espírito Santo concedia essa paz, a paz que excede todo entendimento. Versículo 15. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Querido, eu quero dizer para você, na presença do Pai é um grande banquete para nós. Esse banquete que eu estou falando é uma vida de paz, uma vida de alegria. Há lutas, sim, há lutas, querido, não vamos ser hipócritas. Há lutas na presença de Deus, sim, há dificuldades, sim, mas há paz, há alegria. Mas o mundo, eu posso dizer para você, aquele jovem está dizendo aqui a parábola, que ele desejava comer as alfarrobas, né? Os farelos que os porcos comiam e ninguém lhe dava. Eu quero dizer para você que o mundo só tem uma coisa para te oferecer: destruição, ruína, solidão. O mundo tira tudo que você tem. O mundo é cruel, queridos. O mundo é cruel. O mundo é cheio de pessoas más, ruins, pessoas gananciosas, pessoas que fazem tudo pelo poder, tudo pelo dinheiro, pessoas que matam, pessoas que fazem atrocidades, tudo para poder satisfazer o seu ego. O mundo, ele é mau. O mundo tira tudo aquilo que você tem. E aquele jovem, aquele moço imaturo, a Bíblia diz que com o pai ele tinha tudo, mas quando ele decidiu viver longe do pai, até os farelos que os porcos comiam, ele desejava comer, e nem isso ele tinha. E nem isso ele tinha. Versículo 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E vindo ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Queridos, eu tenho essa boa palavra para você. Talvez você foi esse filho aqui imaturo. O filho imaturo. Aquele crente, sabe, chorão, cheio de mimimi. Aquele crente Nutella, como dizem hoje. Aquele crente meio barro, meio tijolo, fraco. Que usa desculpas. Ah, eu saí da igreja por causa do pastor. Ah, eu saí por causa de fulano. Ah, eu não vou mais na igreja porque na igreja eu vi isso. Querido, coisas boas e ruins nós vemos em tudo quanto é lugar. Se você espera só perfeição dentro da igreja, eu digo igreja instituição, você vai se decepcionar. Sabe por quê? Porque a igreja é um local público, é um local que entra pessoas de todas as índoles. Não vem escrito na cara de ninguém quem é honesto, quem é íntegro, quem não é. Muitas das vezes nos decepcionamos porque depositamos muita expectativa em pessoas. Eu não quero dizer para você que você não deva confiar em ninguém. Longe disso, pelo contrário. A Bíblia diz que devemos ter amigos, porque tem amigos que são mais chegados do que irmãos. Mas eu quero dizer para você uma coisa: nós temos que confiar em pessoas. Sim, nós precisamos de pessoas, precisamos uns dos outros, mas precisamos entender que nós somos falhos e que pessoas podem cometer erros, falhas, mas a boa palavra, a boa notícia é que o Deus que nós servimos, esse Pai amoroso, tão amoroso que mandou seu Filho morrer em nosso lugar, Ele é perfeito, Ele não falha. Então é nele que nós temos que nos refugiar, é nele que nós temos que confiar toda a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos, nós temos que entregar e deixar sobre o governo do Espírito Santo na nossa vida.
Nós temos que nos apegar a Deus, queridos. A boa palavra que eu tenho para você é que não importa quais foram as atitudes, as escolhas que você fez ou tem feito ao longo da sua vida, mas eu quero dizer para você que o Pai, Ele está de braços abertos te esperando. Eu quero dizer para você que o Pai, a Bíblia diz que esse pai, de longe, quando avistou aquele filho, o filho que decidiu pegar os seus bens e sair mundo afora e viver uma vida dissolutamente, perdeu tudo, passou por maus bocados. Isso foi uma escolha dele. Ontem eu ouvi algo interessante na igreja à noite. Eu fui na igreja ontem de um grande amigo, o apóstolo Wilson Caetano, e ele falou algo muito simples, mas é uma realidade. A plantação não é obrigatória. Você não é obrigado a semear certos tipos de coisas na sua vida, mas a colheita, ela é certa. Isso você pode ter certeza. A plantação é escolha. Eu planto o que eu quero, mas a colheita, ela é certa. Então, quantas não são as pessoas que estão colhendo frutos ruins, maus, porque fizeram uma plantação ruim, porque imaturamente semearam algo ruim para a sua vida, decidiram viver longe da presença de Deus. Eu quero dizer para você, querido, que o Pai está de braços abertos te esperando, porque aquele pai, quando viu aquele filho, a Bíblia diz que avistando de longe, ele correu em direção ao seu filho, ele abraçou o filho e o beijou. Sabe por quê? Porque o pai ama o filho que tem. Querido, Deus te ama. Deus ama. Ei, você que está do outro lado me ouvindo agora, você que está aí na depressão, angustiado, se sentindo sozinho, você que abandonou o evangelho, saiu da igreja, você que se decepcionou com pastores, com o irmão do louvor, seja com o que for, querido, eu quero dizer para você que o Pai, que é Deus, que é perfeito, esse Deus amoroso, esse Pai amoroso, esse Pai de amor, Ele está com os braços abertos, Ele quer correr em tua direção, Ele quer te abraçar, Ele quer te beijar. O Pai, Ele quer ter você por perto, Ele quer ter você envolto nos braços dEle. O Pai quer resgatar a tua vida. Se você foi imaturo, se lhe faltou maturidade essa que fez você, no momento, tomar uma atitude péssima, uma péssima escolha, eu digo para você que não está perdido, nem tudo está perdido. Há tempo de você voltar para a presença do Pai. Há tempo de você voltar para a presença de Deus, querido. Vamos finalizar agora aqui essa palavra. Olha o versículo 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Houve uma grande festa, houve um grande banquete. O pai feliz da vida com o retorno daquele filho que a Bíblia diz que estava perdido e foi achado novamente, que estava distante, que estava morto e reviveu. O pai preparou um banquete para aquele filho. E a Bíblia diz que todos comeram, se regozijaram. O pai deu novas vestes, o pai deu sandálias. Querido, talvez a tua caminhada está muito difícil. Talvez você não tenha nem mais as sandálias, está sendo tão difícil para você, está sendo tão árdua a sua caminhada. O Pai quer te dar sandálias novas, para você suportar a caminhada, a estrada. O Pai quer te dar novas vestes. Ele quer tirar essas vestes de sofrimento, de dor, de solidão, de depressão, e quer te dar vestes novas. O Pai quer te dar uma vida nova. Há uma nova vida em Cristo Jesus para você que está me acompanhando. Você precisa se entregar ao Pai. Você precisa entender e compreender que longe de Deus nós não podemos absolutamente nada.
Você não pode ir adiante sem a presença de Deus na sua vida. Você tem que entender que não podemos viver longe da fé, querido. Nós precisamos e dependemos de Deus em todos os momentos. Então, se você está afastado, se você está distante, o Pai te espera de braços abertos. Se você está aí pensando em tomar uma atitude, eu não quero mais participar da igreja, eu não quero mais saber de nada disso. Eu quero dizer para você uma coisa: o mundo não tem nada para lhe oferecer. O mundo, ele tem sim algo, ele vai dissipar tudo aquilo que você tem. Ele vai acabar com tudo que você tem. Então, não seja imaturo. Vamos deixar de ser crentes imaturos, queridos. Tá? Deixar de ser aquele crente fraco, mole. A vida com Deus, ela é muito séria. Deus conta com homens e mulheres determinadas. Temos que deixar de ser meninos e amadurecermos espiritualmente. A tua vida, ela pertence exclusivamente a Cristo Jesus. A tua vida não está baseada, pautada na liderança de homens ou igrejas. Tem pessoas que agem de uma forma como se o Deus da vida dela fosse o pastor, o qual ela segue, ela caminha junto. Não. Nós pastores, nós temos uma função: ensinar você a caminhar à luz da Bíblia. Não caminhar da forma que eu quero que você caminhe, da forma que eu acho. Não são as minhas convicções, são as escrituras que nós usamos e orientamos você a caminhar. Agora você tem que ter a maturidade suficiente para entender de que nós não somos perfeitos, mas Cristo é e te ama. O Pai está de braços abertos para lhe receber. Não saia da presença do Pai. Nós estamos vivendo dias difíceis. Nós estamos vivendo, querido, o cumprimento das profecias de Daniel, apocalíptica. Se você que entende um pouquinho da palavra, sabe do que eu estou dizendo. Nós estamos vivendo o cumprimento das profecias. Isso quer dizer que a qualquer momento o Pai, ele virá buscar os seus filhos, a sua igreja. Não é momento mais de brincar. Ei, você pastor que está me ouvindo, não é momento mais de brincar de evangelho, irmão. Não é momento mais de ficar enganando o povo. Ou você serve a Deus no altar ou vai caçar o que fazer. Isso é hipocrisia. Cristo está às portas, as profecias estão se cumprindo. Ei, querido, você que está aí me ouvindo, chega de brincar de ser crente, de ser cristão. É momento de nós termos compromisso com o Pai. O Pai nos espera com os braços abertos. Amém? Eu vou orar, nós vamos finalizar agora essa live. Vamos orar, vou orar para Deus abençoar o nosso dia, abençoar a tua vida em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai querido, nosso Pai amado. Deus, em nome de Jesus, nós entramos na tua presença em oração nesse exato momento. E eu quero agradecer ao Senhor, Pai. Agradecer ao Senhor nessa manhã pela tua presença. Agradecer ao Senhor pelo entendimento que nós temos acerca das coisas espirituais. Pai, eu peço que o Senhor nos fortaleça. Nos fortaleça porque muitas das vezes nós tomamos atitudes precipitadas, somos imaturos, porque muitas das vezes nos falta força, às vezes nós nos enfraquecemos e é culpa nossa. Então, se há algum dos meus irmãos que estão do outro lado agora fracos na fé, pensando em desistir, pensando em jogar tudo para o alto, assim como o Senhor chamou o profeta Elias, que estava escondido naquela caverna, e o Senhor deu a ele pão, o anjo do Senhor deu a ele pão e água, e a Bíblia diz que com a força daquela comida, ele caminhou os 40 dias. Então eu peço que o Senhor fortaleça agora, que o Senhor derrame forças, que o Senhor injete força, ânimo neste coração, forças para essas pessoas resistirem às tentações, resistirem ao pecado,
Força para este homem não tomar essa atitude de abandonar a sua esposa, a sua família, mas de lutar pela sua casa. Força para este jovem, para este rapaz reagir contra este vício e se ver livre e desfrutar do melhor que o Senhor tem para nos oferecer. O Senhor tem um banquete para nós. O Senhor tem um banquete para essas pessoas. Esse banquete é uma vida nova, é uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida verdadeiramente de liberdade. Liberto da opressão, liberto, Pai, dos vícios, liberto de tudo. O Senhor nos chamou para sermos livres. Então fortaleça essas pessoas. Queridos, em nome de Jesus, eu oro para que o Espírito Santo fortaleça você agora, onde você estiver. Que você tenha força para continuar lutando, por mais difícil que esteja a sua caminhada, a sua luta. Que o Pai possa te dar novas sandálias para você caminhar. Que Ele possa te dar vestes novas, como nós lemos hoje nessa palavra. Em nome de Jesus, que você possa se alegrar na presença do Pai. Que você tenha alegria no teu coração, alegria, o gozo do Espírito. O Espírito Santo possa te alegrar. Que Ele seja a tua força. Que Ele seja o teu combustível, o ímpeto para você ir em frente. Não desista. Não abra mão da fé. A fé é tudo o que nós temos. Que Deus te guarde nessa pandemia. Que Deus te livre de todos os males, de todas as investidas de Satanás. Eu oro agora, eu dou ordens, eu faço uso da autoridade que recebemos em nome de Jesus. Que nem principados, nem potestades, nem poderes nas regiões celestes, mal nenhum possa ter poderio sobre a tua vida, mas que seja dissipados as obras das trevas, que seja repreendido todos os demônios contra ti, querido. Que você seja liberto, que você receba forças do Espírito Santo, que você receba paz e alegria no teu coração. Eu profetizo, eu declaro uma semana de bênção, uma segunda-feira abençoada para todos nós. Já é a melhor segunda-feira da nossa vida, em nome de Jesus. Que você receba agora a bênção desse Deus poderoso na tua vida. Que Ele abençoe teu dia, que Ele te fortaleça, que Ele te dê ânimo, que Ele levante a tua cabeça agora e que você tenha força para levantar e ir em frente. Esse desânimo sai, essa tristeza sai, mas a alegria do Senhor, ela entra no teu coração. Sejam libertos, sejam curados de toda dor, de toda enfermidade, daquilo que a medicina não pode fazer. Que o Espírito Santo, que Deus possa prover a tua cura, a tua liberdade deste mal agora. Eu profetizo, receba cura, receba milagre, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e que Ele te guarde, não só hoje, mas amanhã e também para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus, queridos. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua segunda-feira, a nossa segunda-feira. Amanhã, terça-feira, às 7h30 da manhã, estaremos novamente aqui no nosso Facebook, trazendo uma palavra de fé ao nosso coração. Olha, dia 6, vou lembrar mais uma vez aqui, quinta-feira agora, dia 6 de agosto, às 20 horas, teremos uma live, às 20 horas da noite, com o Bispo Tiago Silva. Você é o nosso convidado. Querido, compartilha aí essa live. Eu vou finalizar a live agora, mas compartilhe, tá? Compartilhe, deixe o seu comentário. Sigam as nossas redes lá no Instagram, PR Rafael Rodrigues Oficial. O nosso YouTube é o canal Palavras que Edificam. Essa live de hoje na parte da tarde, vai estar também lá no YouTube. Você pode compartilhar o link depois para as pessoas assistirem. Sigam lá o nosso canal, se inscreva no nosso canal no YouTube. É muito importante que você se inscreva e que você ative lá o sininho das notificações. Sempre que nós fizermos uma live ou um vídeo e nós subimos para o canal do YouTube, uma vez que você ativa o sininho, você será notificado que tem um conteúdo novo para você poder estar assistindo. Então é muito importante você ativar o sininho, se inscrever e o seu compartilhamento, para que essa mensagem que nós lemos hoje, à luz da Bíblia, o que eu falei aqui não é de mim, o que eu falei é da palavra de Deus. Que essa palavra, ela possa chegar a muitas outras pessoas. Como? Você compartilhando. Se você compartilhar, nós vamos espalhar esses vídeos
para milhares de pessoas, como já está acontecendo. Pessoas da África têm assistido, da Europa, América do Norte. Nossos vídeos têm atravessado fronteiras. Isso graças às pessoas que compartilham. Tá bom, queridos? Olha, um beijão no coração de todos. Desejo realmente um dia de muita paz e de muita alegria para você. Tá bom? Ficamos por aqui. Que Deus te abençoe. Receba a alegria e a paz de Cristo na tua vida. Bom dia.